Bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar numa das buscas mais antigas e universais da humanidade, a busca por sentido, por algo que transcenda o nosso dia a dia. Os materiais que a gente tem aqui formam um mosaico incrível, que nos leva de rituais de, 4.000 anos atrás, até as manifestações de fé que pulsam nas ruas das nossas cidades hoje. É uma coleção e tanto, né? A gente tem textos que contam a história das grandes religiões, um mapa mental que ajuda a organizar as ideias, uma linha do tempo super detalhada, mas assim, o que realmente dá vida a tudo isso são os exemplos contextualizados que trazem esses conceitos para a nossa realidade aqui no Brasil. É o que vai permitir a gente conectar os pontos de uma forma muito mais profunda. Exato. É essa a nossa missão aqui. Tentar entender como essa tapeçaria imensa de crenças foi tecida ao longo da história e como ela se manifesta de um jeito tão particular, tão vibrante aqui no Brasil. É uma exploração sobre as raízes da fé, suas ramificações pelo mundo e, claro, como ela floresceu em solo brasileiro. E, para começar, uma das fontes traz uma anedota que eu achei ótima. É sobre um jovem, o Joãozinho da Vila Madalena, que, de repente, começa a notar o sagrado em todos os cantos da cidade. Na benzedeira da roda de samba, na moça lendo a Bíblia no metrô, no cheiro de incenso que vem de um centro espírita. Ele percebe que essa busca por conexão não está só nos templos, né? É uma pulsação constante na experiência humana. Essa percepção do Joãozinho é a porta de entrada perfeita para as primeiras formas de espiritualidade que os nossos materiais datam de mais de 4.000 anos atrás. A gente está falando de um tempo em que o mundo era visto de um jeito muito diferente. Um dos conceitos-chave que aparece é o animismo. Animismo. Isso, que é a crença de que tudo na natureza, rios, pedras, árvores, os animais, possuem um espírito, uma força vital. Certo, mas é difícil para a gente hoje imaginar um mundo assim. As fontes dão alguma pista de como era a experiência diária de ver o divino numa pedra ou num rio? Era algo que gerava medo ou conforto? Gerava, acima de tudo, uma relação de respeito, de interdependência. Não se tratava de adorar a pedra em si, mas de reconhecer a força que habitava nela, sabe? E isso moldava tudo. Antes de caçar, pedia-se permissão ao espírito do animal. Antes de colher, agradecia-se ao espírito da terra. A sobrevivência dependia dessa harmonia. E junto com o animismo a gente vê o politeísmo, a adoração a múltiplos deuses, que muitas vezes eram personificações dessas forças da natureza. Um deus para o sol, uma deusa para a fertilidade. E tudo isso acontecia em rituais comunitários, não em grandes templos. Exato, rituais ligados aos ciclos da vida, da natureza. E é nesse caldeirão de experiências, como um dos textos descreve, que nascem as primeiras cosmogonias. Os mitos de criação. Isso, cada povo criando sua própria narrativa para responder aquelas perguntas. De onde viemos? Por que o sol nasce? Essas histórias não eram só contos. Elas davam coesão social, estabeleciam regras e davam lugar para o ser humano no cosmos. Elas são a base de tudo que veio depois. E essa base se ramificou de maneiras, drasticamente diferentes pelo mundo. De um lado, a gente tem o que as fontes chamam de tradições ocidentais. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Todas nascidas ali no Oriente Médio, abraâmicas e o ponto central, monoteístas. Sim, e a linha do tempo que a gente analisou mostra uma relação fascinante de continuidade e ruptura entre elas. O judaísmo, surgindo lá por volta de 2000 a.C., estabelece um conceito revolucionário para a época. A ideia de um único Deus. Um único Deus, transcendente, criador de tudo, que faz uma aliança com um povo específico. Essa noção de um Deus que age na história, que tem um plano e de um tempo linear com começo, meio e fim, é uma matriz de pensamento que vai influenciar todo o Ocidente. Então, o cristianismo e o islamismo, eles pegam essa matriz e meio que a reinterpretam. Exatamente. O cristianismo surge a partir de 33 depois de Cristo, dentro do próprio judaísmo, com a figura de Jesus, que é visto pelos seguidores como o Messias. Ele universaliza a mensagem, estende a aliança a toda a humanidade.
Séculos depois, no século VII, o islamismo surge com o profeta Maomé, que se apresenta como o último de uma linha de profetas, que inclui Moisés e Jesus, trazendo o que seria a revelação final de Alá, o mesmo Deus abraâmico. São como galhos que brotam do mesmo tronco, então. Do mesmo tronco teológico, sim, embora com enormes diferenças, claro. Enquanto essa ideia de um Deus pessoal se tornava central no Ocidente, as fontes nos mostram que, na Índia, na Ásia, as coisas caminhavam por um lugar bem diferente. Entram em cena as tradições orientais. Um universo completamente distinto. O hinduísmo, por exemplo, não tem um único fundador ou um único livro sagrado. É um conjunto de tradições milenares. A visão de mundo é cíclica, não linear. Cíclica. A vida é regida por conceitos como Dharma, que é o dever cósmico, a ordem moral, o Karma, a lei de causa e efeito que se acumula ao longo de várias vidas, e a Sansara, que é justamente esse ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. O objetivo não é um paraíso, mas se libertar desse ciclo. E o budismo, que nasce dentro desse contexto, leva essa ideia de libertação a um novo patamar, certo? Sim. Siddhartha Gautama, o Buda, lá no século V a.C., chega à conclusão de que a causa de todo o sofrimento humano é o desejo, o apego às coisas. Ele então propõe um caminho, um método para extinguir esse desejo e o sofrimento. O objetivo final é atingir o Nirvana, um estado de paz absoluta, a libertação final do ciclo de Sansara. O foco sai dos deuses e se volta para a mente. O contraste é impressionante. E como toda essa história é global, aterrissa e se transforma no Brasil. Pois é, aí a conversa fica ainda mais complexa e fascinante. Nossas fontes trazem a história de Luana, cuja avó, Dona Maria, é mãe de santo num terreiro de candomblé. E para Luana, o terreiro não é só um lugar de ritual, é um centro de acolhimento, de comunidade, é a extensão da família. A história da avó da Luana me faz pensar. É quase um ato de genialidade cultural, né? A forma como as religiões de matriz africana sobreviveram aqui, as fontes descrevem a mecânica de como isso aconteceu. Descrevem, e a palavra-chave é sincretismo religioso. Mas é fundamental entender que esse sincretismo não foi uma fusão pacífica, harmoniosa. Foi uma estratégia de sobrevivência. Ah, entendi. Os textos detalham como os povos africanos escravizados, de diversas etnias, foram proibidos de cultuar seus orixás. Para manterem a fé viva, eles associaram seus deuses aos santos católicos que lhes eram impostos. Então, não foi uma simples mistura, foi tipo uma forma de disfarçar a própria fé aos olhos do opressor. Precisamente. Foi um profundo ato de resistência cultural. Iemanjá, a rainha do mar, foi associada a Nossa Senhora dos Navegantes. Ogum, o orixá da guerra, a São Jorge. Xangô, da justiça, a São Jerônimo. Por fora, parecia que estavam rezando para um santo católico. Por dentro, a fé no orixá continuava. Desse processo nasceram religiões unicamente brasileiras, como o candomblé e a umbanda. E esse mosaico brasileiro é ainda mais rico. Uma das fontes nos lembra da força do catolicismo popular. A história do tio que participava de romarias anuais, caminhando dias para pagar promessas. Isso ilustra muito bem. É uma fé vivida no corpo, na devoção aos santos, nas festas. Exato. E não podemos esquecer da base de tudo isso, as espiritualidades indígenas. Elas são muitas vezes invisibilizadas, mas são as tradições originárias desta terra. A conexão profunda com a natureza, com os espíritos da floresta, a reverência aos ancestrais, tudo isso permeou muitas outras práticas religiosas no Brasil. A fé aqui é, como uma das fontes define, um rio de muitas águas, onde as correntes se encontram e se transformam o tempo todo. Mas esse rio continua em movimento e talvez nunca tenha se movido tão rápido quanto nas últimas décadas. Voltando às histórias, a Luana tem um amigo, o Lucas, que frequenta uma igreja evangélica, que cresceu muito no bairro deles. E o tio, lá do interior, observa que muitos jovens que antes iam nas romarias,
hoje frequentam os cultos evangélicos. É uma transformação visível. Sim, e é talvez a mais significativa transformação religiosa do Brasil no último meio século. Os materiais dão o contexto para a gente entender o crescimento do pentecostalismo. O movimento surge nos Estados Unidos, em 1901, com uma ênfase muito forte na experiência pessoal e direta com o Espírito Santo. Ele chega ao Brasil no início do século XX, mas explode mesmo a partir da década de 70. E o que explica essa adesão tão massiva? O que essas igrejas oferecem que as mais tradicionais talvez não estivessem oferecendo? Olha, as fontes apontam para uma combinação de fatores. Primeiro, a ênfase na experiência emocional direta com o divino. A manifestação de dons espirituais, como falar em línguas, as curas, a crença na prosperidade. Respostas imediatas para problemas do dia a dia. Isso. E segundo, e talvez o mais importante, a construção de uma forte rede de apoio comunitário. Num contexto de urbanização acelerada, de ausência do Estado, a igreja se torna um espaço de acolhimento, ela oferece uma nova identidade, um senso de pertencimento. Peraí, um dos documentos que a gente analisou traça uma linha direta disso tudo até a Reforma Protestante de 1517. À primeira vista parece uma conexão distante, né? Como o que aconteceu na Alemanha há 500 anos se conecta com a igreja da esquina, apesar de um padre como um intermediário. Exatamente. Isso abriu a porta para uma fragmentação. Surgiram o luteranismo, calvinismo, os batistas. Essa diversificação continuou por séculos. E foi nesse ambiente de inovação religiosa que surgiram os movimentos que deram origem ao pentecostalismo. Então, sim, a decisão daquele monge alemão 5 séculos atrás criou a possibilidade teológica para as milhares de denominações evangélicas que vemos hoje no Brasil. Isso muda a perspectiva completamente. Então o que a gente está vendo não é apenas um fenômeno brasileiro, mas a manifestação local de um processo histórico muito mais longo e global. E o impacto vai muito além do religioso, certo? Com certeza, ele redesenha o mapa cultural, com a explosão da música gospel, por exemplo, redesenha o mapa político, com bancadas parlamentares cada vez mais influentes, e pauta os grandes debates sociais no Brasil de hoje. É uma força que está moldando ativamente a sociedade. Nossa, que jornada! A nossa análise viajou das primeiras perguntas que a humanidade fez olhando para as estrelas, passou pelas grandes tradições que moldaram civilizações e aterrissou na complexa e vibrante realidade da fé no Brasil. Fica muito claro que a religião não é só um conjunto de crenças paradas no tempo. É uma força viva que molda identidades, constrói comunidades e transforma sociedades inteiras. Exatamente. E, para fechar com uma provocação, uma das fontes sugere que o objetivo de entender outras fés não é julgá-las, mas desenvolver empatia. É um exercício de se colocar no lugar do outro, de entender como aquela visão de mundo faz sentido para ele. E considerando essa evolução constante que a gente discutiu, do animismo ao sincretismo e agora a ascensão do pentecostalismo, a questão que fica no ar é: qual poderá ser a próxima grande transformação na busca humana por sentido? Que forças do nosso mundo atual, a inteligência artificial, a globalização, a crise climática, já estão silenciosamente moldando a próxima forma de crer?